Olá, aqui é o Paulo, eu sou professor de Educação Física e nesse vídeo eu vou te mostrar como é possível você reduzir as dores na coluna a ponto de você conseguir voltar para o esporte que você gosta. E eu sei que pode parecer impossível você se ver de novo praticando aquele esporte que você gosta, seja o ciclismo, seja um futebol, seja uma aula de zumba, uma natação ou qualquer outra modalidade esportiva. Você pode pensar assim, ai Paulo, eu tenho hernia de disco, tenho nervo ciático inflamado, tenho problema na coluna. Como que eu consigo praticar meu esporte de novo? Será que não vai fazer mal para mim? Não. E como que eu sei isso? Eu sei isso porque eu já atendi diversos alunos que tinham condições parecidas com o que você pode ter, mas que conseguiram reduzir 100% de dor na coluna e retornar para o esporte que tanto gostavam com as estratégias certas. Inclusive, antes de te mostrar a fundo como que isso é possível, eu quero que você veja a história de um desses alunos. Eu tenho 25 anos, sou farmacêutico. No ano passado, acabei travando a minha coluna e fui diagnosticado com hernia de disco. Fiquei muito tempo tomando medicação, injeções e nada melhorava. Através do Instagram, conheci o profissional Paulo Simões. Ele me passou vários exercícios e dentro de 2, 3 semanas eu fiquei 100%. Não parei de fazer exercícios, até hoje faço. Peço ajuda a ele, ele me acompanha e até hoje nunca mais tive problema nenhum. Sigo minha vida normal, treino handball, faço musculação, trabalho normalmente. Você viu como é possível? Viu como é possível a gente conseguir reduzir as dores na coluna, independente de hernia de disco ou não, para a gente conseguir de novo fazer o esporte que a gente tanto gosta. E antes de te mostrar a fundo como que tudo isso é possível, eu acho que é muito importante você entender melhor como que esse conhecimento ele veio parar nas minhas mãos. E a verdade você não deve saber, mas eu sou parecido com você que está aí me assistindo. Eu já fiquei afastado do esporte que eu adoro praticar por conta de dores na coluna. Tudo aconteceu em 2017. Em 2017, quando eu estava jogando o meu esporte, que é o handball, quando eu fui dar uma corrida muito forte, eu senti uma fisgada muito forte na minha coluna e fiquei com muita dor. Fiquei totalmente travado, como culturalmente as pessoas falam. Foram 7, 10 dias sem andar direito, com muita dor, tendo que pedir ajuda para minha esposa Camila para me ajudar com os movimentos do dia a dia e foi realmente muito desconfortável. Depois desses 10 dias a dor foi passando e foi diminuindo. Mas sempre que eu pensava em praticar o meu esporte de novo, que é o handball, ou mesmo jogar uma pelada de futebol com os meus amigos, eu pensava, nossa, se eu for lá praticar esse esporte de novo, que eu gosto, será que eu vou ficar bem depois? Será que as minhas costas não vão travar de novo, gerar aquela dor, gerar aquele sofrimento? E eu fiquei um tempo matutando isso na cabeça e evitando até de fazer o esporte que eu gostava. Mas o que acontece foi que no meu primeiro ano de formado em Educação Física, que foi logo depois de acontecer isso comigo em 2018, eu tive muita sorte. Eu caí numa academia que tratava dores crônicas, que tratava dores na lombar, dores no joelho, dores na cervical, e eu comecei a ver que tem um padrão de exercícios que a gente pode executar para a gente conseguir melhora de dor, deixar o nosso corpo forte e, consequentemente, poder praticar o nosso esporte com segurança, independente de qual seja a nossa condição. Eu comecei a ver resultados dos alunos que treinavam lá e eu comecei a aplicar esse padrão de exercícios em mim também. E com isso, eu consegui controlar totalmente as minhas dores na coluna e consegui retornar para o esporte que eu tanto gosto de fazer, que é o handball. Hoje em dia, inclusive, eu pratico meu handball, eu disputo torneios amadores de handball sem nenhum problema e eu faço todos esses movimentos agora do handball que você vai ver agora sem nenhum tipo de dor. Eu consigo abaixar para fazer passe, eu consigo enfrentar os adversários com força na coluna e eu consigo também me deslocar para fazer arremessos sem dor. Mas como que resultados assim são possíveis? Como que é possível a gente reduzir as dores na coluna a ponto da gente conseguir voltar para a modalidade esportiva que a gente gosta? Resultados assim são possíveis, mas você precisa entender alguns pontos para que você consiga obtê-los também. O primeiro ponto é você entender. Para de focar na sua hérnia de disco.
Para de focar no seu nervo ciático inflamado. Para de focar, seja qual for a condição de coluna que você tem. Focar nisso apenas te afasta de melhorar as suas dores. Essas condições, elas não precisam te limitar. E eu sei que você já escutou às vezes de médico que essas condições são pesadas e você tem que tomar cuidado. Às vezes você já escutou de familiares, às vezes você mesmo tem receio de voltar para o esporte que você gosta por causa de alguma condição de coluna. Mas eu preciso te dizer que isso é totalmente infundado e isso faz mal para você. Isso te impede de produzir exercício no seu dia a dia e de fazer o esporte que você gosta. Sabe por que isso é verdade? Porque o nosso corpo, ele é formado por muitos tecidos. E esses tecidos estão em 24 horas por dia trabalhando pela gente. E a verdade é que a gente vai usar esses tecidos do nosso corpo por 20, 30, 40, 60, 80, 100 anos, sendo bem otimista aqui. E não tem como a gente prevenir 100% que alterações ocorram nesses tecidos. E 100% que avarias ocorram nesses tecidos. Então, uma hernia de disco, por exemplo, é apenas uma alteração na coluna de quem está usando o corpo com o passar do tempo. Um nervo ciático inflamado é uma condição muitas vezes desconfortável, mas que muitas vezes a gente não controla totalmente com o passar do tempo. E o que eu quero que você entenda muito nesse ponto é que nenhuma dessas condições precisam te limitar. São condições que vão acontecer independente do que a gente faça, mas que se você ficar focando só nelas, eu quero curar minha hernia de disco, quero curar meu nervo ciático, você não vai conseguir a melhora que você tanto quer e você não vai conseguir voltar para o esporte que você gosta. Eu te falei tudo isso para te passar a ideia. Igual eu consegui melhorar e meu aluno Leonardo conseguiu melhorar, você também pode melhorar e voltar para o esporte que você gosta com segurança, independente da sua condição. E por que é tão importante você entender isso? Porque quando você não entende isso, você se afasta do exercício físico. Você fica com receio de movimento, você fica com receio do esporte que você gosta. E todo esse receio vai produzindo mais frustração e mais dor na sua coluna. E por que eu te mostrei tudo isso? Para você entender que na imensa maioria das vezes, essas condições de coluna não são condições graves e que não tem muita coisa clinicamente para a gente fazer. O que a gente pode fazer é dar uma preparação física e estrutura física legal para o nosso corpo e, consequentemente, a gente se prepara para o esporte que a gente gosta e, consequentemente, também a gente vai conseguir, assim, reduzir as dores na coluna. Inclusive, independente de qual seja o seu caso, foi isso que esse estudo que você vai ver agora mostrou. Basicamente, o que fez esse estudo, pessoal? Esse estudo mostrou vários casos de dores na lombar. Pode ser caso de hernia de disco, nervo ciático ou outras condições também. E esse estudo mostrou que, independente do caso, a saída para as dores melhorarem de sintoma, para a gente conseguir voltar até para o esporte que a gente gosta, é construir fisicamente forte o nosso corpo, e essa construção física vai gerar uma melhora de função no nosso corpo e, consequentemente, isso vai contribuir para que a gente reduza as dores na coluna e isso proporcione a volta para o esporte que a gente tanto gosta. E esse estudo entrou no ponto-chave de como que a gente consegue combater as dores na coluna independente da nossa condição, que é o ponto da gente treinar as nossas habilidades físicas para suportar as demandas físicas do nosso dia a dia. Paulo, o que você quer dizer com demanda física? O que você quer dizer com habilidade física? Eu quero dizer treinar o seu corpo para o seu dia a dia, para a sua rotina e para o seu esporte preferido também. Quer ver só 2 exemplos? Pensa numa bailarina profissional. Eu não sei se você já viu uma bailarina profissional de perto, mas eu acho que você está conseguindo visualizar. Fazem piruetas, movimentos acrobáticos muitas vezes, esticam bem o corpo todo com uma precisão bonita de se ver. E sabe como que elas conseguem isso? Você deve pensar assim, Paula, elas têm muito talento para aquilo. Eu concordo com você que o talento é importante, mas elas conseguem executar com tamanha precisão porque elas treinam para aquilo, elas se dedicam para aquilo.
Vou te dar um exemplo. Não sei se você já viu uma orquestra de perto, mas na televisão, com certeza, em algum vídeo da internet, você já viu. A orquestra é minuciosamente precisa para aquelas notas emitirem aquela música linda que a gente vê muitas vezes em igrejas, em casamentos, em eventos grandes e tudo mais. E sabe também como que eles conseguem orquestrar tudo isso? Com treino, treinando para executar músicas da melhor forma possível. E por que eu trouxe essas duas histórias? Para te mostrar que a saída para você conseguir combater suas dores na coluna, se opor a uma hernia de disco e voltar a praticar o esporte que você tanto gosta, é treinando, é preparando bem o seu corpo, é entendendo que o seu corpo pode ser preparado para suportar demanda física de qualquer esporte, desde que seja, olha, importante, exposto ao seu corpo uma construção física adequada que te prepare fortemente para o esporte que você quer fazer e, consequentemente, com esse corpo estando bem preparado, você consiga executar o seu esporte com eficiência e com a dor na coluna bem controlada. Ou seja, não importa a atividade física que você quer fazer, o que importa é o tamanho da preparação física que você está dando no seu corpo para executar esse esporte, para executar essa atividade física. Claro, com segurança, respeitando seus limites físicos e dessa forma reduzindo muito as chances de você ter algum desconforto. Inclusive, uma modalidade esportiva que é muito subjugada, vamos dizer assim, no mundo da coluna, da hernia de disco e de outras condições de dor, é a corrida. Muitas pessoas, e você pode acreditar, que a corrida gera um impacto negativo na nossa coluna. Mas estudos muito recentes mostram que a corrida, no longo prazo, auxilia a hidratação da nossa coluna, contribuindo para uma saúde melhor da coluna e, consequentemente, o quê? Menos dor acontecendo. É exatamente isso que esse estudo que você vai ver agora provou. Ou seja, esse estudo está mostrando como que a coluna ela se hidrata melhor em corredores. Então mostra pra gente que a corrida, um esporte muitas vezes subjugado e excluído para as pessoas que têm hernia de disco ou têm dor, mostra que a corrida vai ajudar o nosso processo de dor na coluna em vez de piorar se for bem prescrita. Mais uma evidência que mostra pra gente que independente da condição física que a gente tenha, a chave para a gente conseguir melhorar a dor na coluna, se opor a uma hernia de disco ou outra condição de coluna, é a gente ter um corpo forte, bem preparado, pensando no nosso caso e no nosso esporte, vamos dizer assim, e lidar dessa forma com as demandas físicas do nosso dia a dia. Mas aí você pode pensar, Paulo, eu entendi que eu não tenho que focar tanto na minha condição, eu tenho que mais é fazer exercício e construir fisicamente forte o meu corpo para eu estar melhorando a questão da minha dor. Mas como que eu começo, Paulo? Calma que agora eu vou te mostrar exatamente como que você vai começar. Na sequência aqui, eu preparei um treino para você estar executando de onde você estiver. Você vai ver que não é um treino que você precisa de equipamentos caros, nem muitos recursos para estar fazendo. Na sua própria casa e adaptando equipamento, você vai conseguir executar esse treino. Esse treino vai ter como objetivo trabalhar essa força do seu corpo, trabalhar mobilidade articular, trabalhar estabilidade articular, e todos esses pontos juntos vão ajudar, vão contribuir para que você consiga, o que a gente falou muito no vídeo de hoje, estruturar melhor sua coluna e, consequentemente, com essa estrutura melhor, você reduzir as dores na coluna e, consequentemente, você poder voltar para o seu esporte sem a dor na coluna incomodando. Então, bora conferir comigo esse treino que eu preparei para você fazer. Bora para os exercícios, pessoal. O primeiro é um aquecimento de marcha, muito importante para a gente estabilizar melhor a coluna, para fazer o esporte que a gente gosta, sem que a dor na coluna fique sempre incomodando. Depois, a gente vai fazer um agachamento jogando o pesão lá para cima. Não tem problema se você não tiver peso em casa. Usa um amaciante, uma garrafa de água para adaptar e você poder reproduzir esse movimento tão importante. Agora, atenção nesse.
Tem essa primeira opção, que é você ficar paradinho e ficar 30 segundinhos paradinho. E tem a segunda opção, que é você fazer 2 séries de 15 repetições para cada lado, igual eu estou falando e escrevendo no começo desse vídeo. Eu mostro isso para você escolher a opção que te dá mais segurança nesse exercício, tá? E o último é um agachamento, controlando bem o quadril, subindo bem forte, fechando assim os exercícios desse treino que eu preparei. Ó, não tem nem desculpa para você não executar esse treino, tá? 10 a 15 minutos que você pegar no seu dia, você consegue fazer, tá bom? Algumas atenções importantes. Trabalhar bem a respiração durante os movimentos para te ajudar a dar força para executar todos eles. Eu digo isso porque eu sei, se você está convivendo com dor, é difícil às vezes ter energia para fazer exercício. É difícil às vezes ter energia para fazer movimento. Então, o que eu quero te falar é, faça respeitando suas limitações, use um bom trabalho de respiração para te dar energia. E aqui eu tenho que te falar alguns obstáculos que podem surgir na hora que você for executar esses exercícios. O primeiro deles é você sentir limitação na hora de estar fazendo eles. É o quê? É você falar, Paulo, não consigo executar o movimento completo igual você fez. Ai, Paulo, eu consigo executar, mas a minha postura não fica tão perfeita. Então, o que eu preciso te falar é, você vai começar agora a fazer exercícios melhores para você conseguir reduzir suas dores na coluna. Não exija de você perfeição num primeiro momento. Execute os exercícios o mais próximo possível da execução que eu mostrei, mas não se cobre perfeição. Aos pouquinhos, conforme você vai fazendo com consistência, você vai conseguindo melhorar. Tá? É muito melhor, anota isso, é muito melhor você começar a fazer os exercícios, mesmo que a execução não esteja tão legal e melhorando aos poucos, do que você ficar sem fazer exercício, continuar sedentário, continuar sem as estratégias certas para você melhorar suas dores na coluna e, consequentemente, conseguir voltar para o esporte que você gosta. Segundo ponto e essencial de você entender melhor. Muitas vezes, quando a gente começa uma rotina de exercícios, mesmo que esses exercícios estejam bem prescritos para o seu caso, é super comum acontecer uma coisa. O quê? Oscilação de dor, às vezes um pouco para cima. Aí você pensa, Paulo, como assim? Eu tô aqui no seu vídeo porque eu quero melhorar minha dor na coluna. Você tá falando para mim que eu vou fazer o exercício e a minha dor vai piorar? Eu tô falando que o seu corpo requer uma adaptação sempre que surge uma coisa nova, vamos dizer assim. Provavelmente você já sentiu isso alguma vez na vida. Você foi mudar de cidade, você teve que se adaptar a outra cidade. Você foi mudar de emprego, você teve que se adaptar ao novo emprego. Eu acho que essas situações são situações desconfortáveis no começo. Causa um pouquinho de dor na gente, não física, mas uma dor na gente no começo desses processos. Eu quero te dizer que não se assuste se você for aplicar os exercícios e você sentir a dor aumentar um pouquinho no primeiro momento. 99% de chance disso ser apenas um processo de adaptação natural do seu corpo. E que se você continuar fazendo com consistência semana a semana, a tendência vai ser a sua dor diminuir, você evoluir suas capacidades físicas e você poder assim praticar o seu esporte favorito sem as dores na coluna estarem te incomodando. Mas não deixe de começar a usar esses exercícios porque eles vão estar te ajudando. Mas, agora que eu estou chegando no final do vídeo, se você ficou com alguma dúvida adicional, se você ainda teve alguma dificuldade, não entendeu algum ponto que eu expliquei aqui no vídeo de hoje, tá tudo bem. Eu quero que você digite aqui nos comentários desse vídeo qual que é a sua dúvida, qual que é a dificuldade que você está tendo em relação ao conteúdo e em relação aos exercícios que eu mostrei aqui para você estar aplicando. Se você tiver essa dúvida ou dificuldade, tô falando porque muitas vezes as pessoas ficam com vergonha de fazer o comentário. Coloca o comentário, porque se você tiver uma dúvida não solucionada, isso pode te impedir de falar, não, já que eu tenho essa dúvida, eu não vou fazer exercício porque eu tenho medo. Isso contribui, cada vez mais a sua dor ficar crônica, a sua dor na coluna ficar te incomodando. Então, não deixe de mandar nos comentários a sua dúvida ou a sua dificuldade para eu estar respondendo. Dito isso, pessoal, a gente está chegando ao fim desse vídeo. Hoje, o principal que eu quis mostrar aqui para você é que é possível você reduzir até 100% das suas dores na coluna e voltar para o esporte que você gosta. O seu corpo pode se preparar estruturalmente para esse esporte. É possível sim você ter uma vida melhor e com muito menos dor na coluna. Vou te deixar mais um convite aqui. Se você quiser me seguir lá no meu Instagram,
é @paulosimõespersonaltrainer. Lá eu divulgo conteúdo quase que diariamente também para te ajudar a reduzir até 100% das suas dores na coluna, independente se essa dor se estender para as pernas, irradiar para o quadril, ou mesmo se você tem hernia de disco ou outra condição. Então, se você quiser, vai ser um prazer te ter por lá também. Um grande abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo.